Vamos separar aqui duas coisas, né? A primeira, a resposta oficial do governo americano e o que eles estão dizendo o porquê desses motivos. Overstaying, né? Gente que vem para cá com visto de turista, fica mais tempo do que é o permitido, um número muito grande de pedidos de asilos infundados. Eu sei de um caso aqui de uma menina lésbica que conseguiu asilo porque ela disse que era lésbica. Ela falou que no Brasil ela não poderia viver. E ela ela recebeu asilo. Óbvio que eu não desejo mal de ninguém, mas é óbvio que o caso dela será revisto. Sem dúvida. Isso é uma obviedade. Eu não estou desejando mal de ninguém, não quero tirar ninguém daqui dos Estados Unidos. Eu estou dizendo o seguinte: é óbvio que o caso dela será revisto. E não serei eu que vou dedurar ou coisa do tipo. Eu tô aqui fazendo eu tô presumindo que vai acontecer. Já teve uma ordem de que todos os vistos serão revistos. Exato. Todos os vistos serão revistos. E aí, beleza. E aí o que acontece? É uma decisão administrativa, não política, com muitas aspas, ou seja, quem é que paga para os processos de asilo? A pessoa que está fazendo o pedido, a pessoa que vai fazer o pedido de outros vistos, essa pessoa paga o funcionário do USCIS, ele recebe o salário diretamente das taxas que são pagas. Vamos lembrar aqui, na época da pandemia, por exemplo, os pedidos estavam cancelados, porque o salário do pessoal estava cancelado porque não havia pedidos. Então, só para explicar ao pessoal, aqui nos Estados Unidos não é assim. Você tem um órgão estatal, tá? E o salário dele vem direto da presidência ou do executivo daquele país. Aqui nos Estados Unidos não funciona assim, tá? Como no Brasil, onde o salário do burocrata ele chega no bolso, condição sine qua non. Não importa o que aconteça, vai chegar o salário no bolso do funcionário público no Brasil. Nos Estados Unidos, não é bem assim. E aí o que aconteceu? Múltiplos pedidos que realmente não poderiam ir adiante. Isso gasta mão de obra do funcionalismo público americano e não estava sendo pago como deveria. Ou seja, você tem uma sobrecarga de pedidos, uma onda enorme de brasileiros que vêm para cá, e as causas são múltiplas, né? Escritórios que prometem vistos garantidos e tal. Tem muito brasileiro aqui que faz isso, a gente sabe disso. Tanto é que a preocupação da Timeline era tamanha que a gente não queria ficar, quando as pessoas falavam, vocês têm alguém para indicar? A gente ficava, olha, a gente está estudando, até que a gente fez a parceria imigrar.revistatimeline.com com a Ana Bárbara. Tamanha confiança que nós temos nela, e nós estávamos aqui, lotados de gente perguntando, né? Vocês têm alguém para indicar? Vocês têm alguém para indicar? Porque realmente tem escritórios aqui nos Estados Unidos, infelizmente, de brasileiros que prometem, né? Olha, você é um caso típico, você será aprovado, pode pagar aqui $20 mil, $19 mil, $21 mil, que eu vou, que teu caso certamente vai ser, eu não posso te garantir, mas isso aqui é claro que vai. E aí, quando você vai ver, não tem nada que corrobore o pedido da pessoa. Já o escritório da Ana Bárbara e de outros que são amigos nossos, não parceiros comerciais, mas que são pessoas que nós confiamos, como a Ingrid e tantos outros, o do Alexandre, que fez o meu, são escritórios que a gente sabe que não trabalham dessa maneira. E aí, vamos continuar a explicação da decisão do governo americano. Houve, então, muitos overstaying, e overstaying significa ficar além do prazo, tá? Além, stay é estar, ficar, né, no lugar. Então, houve um caso de overstaying, como eles falam aqui, ou seja, de pessoas que ficaram muito além do que disseram para o governo americano que ficariam, pedidos de asilos infundados, e, óbvio, pelos países, você consegue entender o que está em jogo aqui. Há uma decisão administrativa? Sim, mas há também preocupação em questões de espionagem. Isso precisa ser dito. É óbvio que isso não vai ser dito pelo governo, mas há uma questão de perigo de espionagem, há uma preocupação com o perigo de pessoas chaves que não poderiam estar aqui e acabaram arrumando brechas para poder entrar no governo, entrar em território americano. E pela lista dos países você percebe claramente que é uma decisão econômica. Os Estados Unidos quer saber quem vem para cá para somar, quem vem para cá para trabalhar, quem vem para cá para não depender
da máquina do Estado. Por exemplo, na explicação do governo americano, tem questão, inclusive, de obesidade de pessoas acima de 75 anos. Está detalhado na decisão. É óbvio que a gente não tem a decisão em si, a gente tem as informações da Fox News, que teve acesso a dados sensíveis que nós não temos. Então, aqui estamos aqui fazendo análise, baseando-se na idoneidade da matéria da Fox News, ou seja, há uma idoneidade ali. Tem as comunicações oficiais do Departamento de Estado, o Max colocou. Faz 4 minutos. Então saiu agora, então. Saiu. Então, até o momento que eu estava observando, eu não tinha os dados oficiais, eu estava só me baseando naquilo que foi dito pela Fox News. Ou seja, há uma preocupação de questão econômica, uma questão de administração mesmo, mas o pano de fundo é o que nós previmos aqui em 2024. Estamos em 2026. E o nosso programa aqui, todos nós aqui, previmos que isso iria acontecer. Por uma questão óbvia. Inside information? Não foi. Foi alguém do USOS que falou para mim, para o Max? Não foi. Foi algum dado, algum documento que a gente viu que vazou em algum grupo secreto de Telegram, WhatsApp? Também não. É uma questão de obviedade. Você tem a economia no Brasil afundando, os ricos saindo. A cada dia você tem uma quantidade enorme de pessoas que têm grana no Brasil que estão vazando. Pessoas que não têm grana, mas que estão desesperadas e entenderam o que pode acontecer de catastrófico no Brasil, que também estão saindo. E aí, eu e Max aqui, a gente estava conversando sobre isso. Em 2024, com o Lacombe, a gente entendeu. Qual era a frase que a gente falava? Lacombe, Max e eu, em 2024. Vocês vão ver a galera se desesperando em novembro de 2026. Tô mentindo? A gente não falava isso? Que vai ter de gente... Lembra disso, Pedrão? Que a gente falava assim, cara, o que vai fazer nego ficar assustado é novembro de 2026. E aí, o governo americano já se adiantou para poder preparar a chuva de pedidos que vai acontecer nos Estados Unidos nesse ano. Não só por questões eleitorais brasileiras, óbvio que não, mas, sobretudo, por questões de geopolítica. Eu achava que nós já estaríamos, de fato, em uma guerra muito mais sangrenta em janeiro e fevereiro de 2026. Lembra que eu falava isso? Olha, a minha suspeita, né, eu não afirmava como quem vê o sol nascendo no dia seguinte. Eu falava, gente, a minha suspeita é que nós já estaríamos numa grande guerra em janeiro de 2026. Eu falava isso em 2024. A situação está cada vez mais próxima. A gente está vendo os Estados Unidos se preparando. Na minha análise, faltou observar a preparação dos Estados Unidos, a preparação de defesa do governo americano na questão do solo, né? Ou seja, eu entendi que uma vez que a defesa aérea dos Estados Unidos estivesse pronta, nós, infelizmente, teríamos um grande conflito caso Putin não desse para trás. E aí, qual foi o que escapou da minha análise? A questão do solo. Então, o Trump está protegendo claramente a situação de a possibilidade de uma invasão marítima ou de ataque marítimo e que depois acaba terminando em solo, né, uma invasão de solo americano de fato. A gente percebe que está tendo agora a reunião, né, faz 10 minutos que as autoridades da Groenlândia chegaram na Casa Branca. Então, Groenlândia está sendo decidido nesse exato momento. Colômbia, o Petro já mandou aquele telefonema pro Trump. Peace, peace, no war, né? Telefonema do Petro, utilizando as palavras. O Lula essa manhã teve um telefonema com Putin para falar sobre a Venezuela. Ah, é? CNN já falou, mas não falou o conteúdo, né? Daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo. E aí a gente já tem Venezuela basicamente sob controle. Você tem Colômbia ainda sobre alerta. Se você quiser usar um farol vermelho, amarelo e verde, você tem sinal verde, Venezuela, sinal amarelo no Brasil e sinal vermelho na Colômbia. Ou seja, ainda falta virar, né, para amarelo na Colômbia, para depois ficar sinal verdinho. E o Brasil ainda é uma incógnita. Por quê? O Trump sabe que ele não poderá tomar uma decisão em ano eleitoral.
Ele vai ter que observar o que está na mesa do Trump. Qual vai ser o futuro que os brasileiros vão decidir? Flávio Bolsonaro ou Lula? Porque Tarcísio nem passa pela cabeça das autoridades americanas. Isso que eu fico impressionado. Se você conversar com qualquer pessoa em Washington, ninguém sabe quem é o tal do governador de São Paulo. Não passa pela cabeça deles que será Lula ou o governador de São Paulo. Tão alienada essa galera tá. Essa galera, ela vive no mundo da lua tão sinistro, que ninguém em Washington sabe o que é a tal da probabilidade de Tarcísio. Ninguém. Algum especialista muito interessado mesmo no Brasil poderia dizer assim, além do Flávio, que é o filho do presidente, tem aquele outro lá, né, que é governador de São Paulo. Fora isso, ninguém leva a sério a tal da probabilidade de Tarcísio como presidente. Ninguém está calculando o futuro do Brasil e colocando Tarcísio na equação. A equação é ou Flávio ou Lula. E eles vão ter que decidir a partir disso. E o que o Max falou ali agora, desculpa prolongar tanto, mas o que o Max acabou falando ali? Pô, gente, diante de um cenário desse, a gente poderia estar unido, apresentando uma proposta consolidada e sólida e séria para as autoridades americanas, mostrando que é possível sim salvar Jair Messias Bolsonaro dessa tortura, tendo um bom presidente que é o filho dele, compondo com Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior, o governador do Rio de Janeiro, fazendo um trabalho sério contra a PCC, contra a Comando Vermelho, para a gente poder fazer uma reestruturação da formação das Forças Armadas, fazer uma reestruturação de possíveis estratégias conjuntas entre as polícias desses estados com a Polícia Federal, para a gente identificar onde estão os terroristas, como eles atuam em conjunto com o PCC e com o Comando Vermelho. Não, a galera mete um Brasil precisa de um novo CEO. Então, assim, eu vou virar o microfone, né, para dizer. Não tem. Quando você olha um cenário desse, você pensa o quê? Cara, essa galera não tem cérebro, eles têm miojo e botou no micro-ondas. Botou a cabeça no micro-ondas com o miojo já feito, né? Aquele ainda que faz crack, não. É o miojo já feito. Eles não têm cérebro, eles estão com um miojo estragado, pedido, e ainda botam no micro-ondas para explodir. Ó, duas notícias sobre a Venezuela. A rede social... o Departamento de Estado. Vamos lá, Max, desculpa, vambora. Você tem a imagem aí? Tem a imagem aí e tem a tradução aqui para que ficar mais fácil de ler. Então foi uma postagem do Departamento de Estado há minutos lá no X dizendo o seguinte: o Departamento de Estado pausará o processamento de vistos de imigração de 75 países cujos migrantes recebem benefícios sociais do povo americano em taxas inaceitáveis. A suspensão permanecerá em vigor até que os Estados Unidos possam garantir que novos imigrantes não extraiam riquezas do povo americano. E aí tem o segundo tweet. A pausa afeta dezenas de países, incluindo Somália, Haiti, Irã e Eritreia. Né? Só uma pausa aqui. E Brasil, né? E Brasil. Brasil do PT. Está do lado de Somália, Haiti, Irã e Eritreia, cujos imigrantes frequentemente se tornam encargos públicos para os Estados Unidos ao chegarem. Estamos trabalhando para garantir que a generosidade do povo americano não seja mais abusada. E aí termina ali com um terceiro tweet, em que ele fala que a administração Trump sempre irá colocar a América primeiro, né? A política do America First, ou seja, obviamente que não é só isso, mas o ponto que o Departamento de Estado americano resolveu colocar como principal dessa decisão, pelo menos neste momento, é o fato de que vários imigrantes desses países acabam entrando nos programas sociais. E, óbvio, isso acaba prejudicando que americanos que precisem
desses programas sociais, o custo de vida fica mais alto dos que não precisam, e os que precisam vão ter que aí concorrer, né, disputar com esses imigrantes para conseguir participar desses programas sociais. Então, o que os Estados Unidos está querendo dizer é o seguinte: olha, a gente não quer receber pessoas agora que precisem de programas sociais. Então, como todos esses países têm uma alta taxa de imigrantes que acabam precisando entrar nesses programas sociais, então isso é um choque, é o chamado choque de ordem, né? Eles vão parar os vistos para rever todos os critérios, o processo de emissão desse visto, para ter certeza que nenhuma pessoa que venha desses países, né, esteja precisando entrar no programa social. E se tiver, eles não irão deixar. Né? Pelo menos essa é o motivo que o Departamento de Estado americano apresentou neste momento. Né? Com certeza a gente terá muita repercussão desse assunto ainda. Amanhã a gente ainda vai ter que voltar nesse assunto e provavelmente o governo americano irá dar mais explicações. Por exemplo, tem gente dizendo que talvez não sejam todos os vistos que estariam inclusos nessa pausa, né, de processamento de vistos, que talvez para alguns países sejam os vistos, para outros países sejam outros. Não sabemos ainda se haverá algo nesse sentido. Tá? A gente segue, então, aguardando mais informações e amanhã a gente traz mais detalhes para vocês.